Olá, boa tarde. Sou Leidiane Ramos, jornalista e coordenadora do Núcleo de Difusão Científica da FAPEMA, e esta é a 22ª edição do programa Cientista.com. Sejam todos bem-vindos. O tema desta quinta-feira será Bioscience, o uso da arte e design para impulsionar a comunicação científica. Para falar sobre o assunto, entrevistaremos a professora neurocientista farmacêutica bioquímica Tayane Coelho dos Santos. Ela é mestre em Ciências da Saúde, empreendedora e pesquisadora. Ela também é divulgadora científica na página Aspirantes à Ciência e CEO da startup Bioscience. E é sobre a startup que nós iremos conversar nesse momento. Professora Tayane, é um prazer poder conversar com você nesta tarde. E obrigada desde já por você se disponibilizar a conversar conosco. Boa tarde, eu que agradeço o convite para participar desse momento e é sempre um prazer compartilhar as vivências que a gente tem unindo ciência e negócios. Certo. Professora, como surgiu a YouSize e qual é o público-alvo da startup? Bem, a Your Science é uma startup que faz a conexão do nosso meio acadêmico e aí os cientistas, as empresas, os professores, com ilustradores e designers. E essa startup surgiu justamente da constatação da necessidade que os nossos pares têm de comunicar melhor as suas pesquisas. Então, eu, Tayane e a Tamires, que é líder de operações, víamos uma certa habilidade para converter textos em imagens, de simplificar ideias, e, de outro lado, muitos colegas com dificuldade de colocar algo complexo em uma linguagem mais acessível. Daí surgiu, então, essa crescente, né, por ter uma solução para essa demanda. Surgiu, então, a perspectiva do edital Centelha, que foi o edital que verdadeiramente incendiou, catalisou o surgimento da Your Science, que hoje, além da Tamires, de mim, é também composto pela sócia Ana Paula, que fica na parte de marketing, brand da marca. Certo. E como é essa equipe de gestão e execução, ela é composta, como você já citou, a atuação delas, existem designers, ilustradores, tem outras profissões, outros profissionais que atuam nessa equipe atualmente, né, que estão presentes nessa equipe. Vocês contam com mais outros profissionais que colaboram para que a YouScience exista e execute as atividades? Perfeito. Tem sim. A parte interessante, e aí tem muito a ver com a fundação da Your Science, que é justamente a questão de, no começo, nós tínhamos uma perspectiva de negócio onde a Tamires seria conectada a pesquisadores para desenvolver ilustrações. E isso não tem poder de escala, não é um negócio que tem impacto mundial, porque ela não domina todas as técnicas. Então, a partir dessa carência, dessa necessidade de técnicas e habilidades, a gente, por que não conectar tantas pessoas maravilhosas que a gente tem no estado e além, e que tem habilidade com ilustração? Então, a partir daí, a gente passou a uma captação, a divulgação de pesquisas, e hoje nós contamos com 10 colaboradores que também são cientistas, que acreditam na ideia e que são ilustradores. Nós temos ilustradores que são aqui do Maranhão, da UEMA, da UFMA, principalmente da área de biológicas, mas temos também ilustradores que são de São Paulo, enfim, região centro-oeste, sul, e além, tem também, contamos também hoje com uma colaboradora que está em Portugal, então, assim, é um negócio que tem os seus primeiros adotantes, os early adopters, né, as pessoas que acreditam no negócio e que querem impulsionar a ciência, divulgar a ciência, então eles estão nesse mesmo propósito que o nosso corpo de sócias, e
estão contribuindo com essa divulgação, com a oferta de serviço de qualidade. Isso é muito importante. Deve existir essa linearidade de pensamentos entre todos os sócios e essa relação de proximidade com os demais profissionais que atuam junto com vocês. Para que exista essa relação, como é que funciona essa logística e execução do uso dessa ferramenta? Vocês se reúnem para pensar de que forma vão trabalhar essa ferramenta? Com certeza deve existir um padrão, né, de atuação para que essa ferramenta possa ser executada junto aos clientes de vocês? Como funciona essa relação? Perfeito. Existe um termo bem interessante no mundo das startups, que é o PMF. É o produto ideal, Product Market Fit. É quando a gente encontra um produto no modelo de negócio que consegue rodar e gerar lucro. Atualmente, a YourSize, por ser uma startup bem recente, e aí com um crescimento acelerado por ser startup, tem buscado produtos que atinjam esse PMF. E enquanto isso está a caminho, hoje a gente monetiza por meio da conexão desses ilustradores com clientes, com uma taxa de serviço de 15% sobre a conexão. Então, o cliente ele acessa a nossa página, que é www.yoursize.com.br, ele preenche um briefing, que é um resumo do que ele deseja. Então, se é um cliente que já tem um esboço, já tem uma foto que ele quer converter em uma ilustração, ele só anexa, e então a nossa equipe, dentro de 48 horas, faz todo o trabalho. A gente que é a máquina, viu, Leide? A gente faz tudo. A gente conversa com o ilustrador, vê quanto é orçamento, pega a base da técnica que ele vai usar, conversa com o cliente, faz toda a parte burocrática, além dessa negociação de contratos, de notas fiscais. Então, a gente facilita a vida do ilustrador, e muito em parte esse é o motivo deles estarem conosco, né, contribuindo conosco. E assim, a gente facilita esse processo para o cliente e para o ilustrador. Então, esse é um caminho. O segundo caminho é, por exemplo, um cliente que não tem ideia do que ele vai fazer. Então, às vezes, ele manda um artigo e ele quer uma ilustração, mas não tem uma sugestão. Então, ele precisa de uma consultoria. E a gente viu que fazendo isso sem cobrar estava sendo muito dispendioso. Eu estava fazendo a Tamires, mas vai chegar um momento que tem alguma área que a gente não domina também. Então, hoje a gente vai está começando a adotar o serviço de consultoria, onde nós convocamos, chamamos, enfim, parceiros, pesquisadores que têm expertise na área do projeto, para assessoria com pagamento por hora de assessoria. Então, ele, dependendo do nível, né, por exemplo, um iniciante, R$ 150 a hora, e ele, então, entende o projeto e consegue converter esse texto em uma ilustração para que o ilustrador possa, de fato, fazer esse produto. E o terceiro ponto é o mercado empresarial. A gente recente também tem entrado no mercado para empresas, e nesse sentido, são inúmeras as possibilidades. Por exemplo, uma empresa que precise de uma cartilha para a formação de seus colaboradores, algo que seja didático. Então, a YourSize também consegue atender esse público. É importante que vocês trabalhem dessa forma, né? Tendo essa mediação entre as empresas, entre os profissionais, para que vocês consigam atender uma amplitude maior de público, né? Ter um público mais diferenciado também. E aí eu acredito que, por conta disso também, vocês acabam oferecendo mais serviços, né? Talvez um serviço mais completo para atender esse público diversificado. Atualmente, quais os serviços que a startup, a YourSace, tem oferecido para os clientes, para o público de modo geral, no caso, professores, pesquisadores e profissionais, principalmente da área de saúde, né? Que é a área que vocês mais desenvolvem projetos. Quais são os serviços que vocês têm oferecido, que estão disponíveis no momento? Perfeito. Eu começo pelo final, que é justamente a área da saúde. Devido à nossa formação na área de saúde, biológicas, então a gente, vamos servir a sociedade em um campo que a gente conhece, e depois a gente expande. Então a gente faz algo muito bem em um nicho conhecido para depois ir aumentando.
Os nossos serviços e aí que já foram desenvolvidos para clientes foram ilustrações para artigos de revisão, para aulas, para workshops e para treinamentos de MBA. Então, assim, no geral, essas são as abordagens. Mas na sua amplitude, hoje a gente atende ilustrações para alguém que quer, por exemplo, estampar em uma camisa, em uma caneca, que gosta muito de botânica e quer flores e um quadro na sua casa. A gente usa ilustrações em forma de infográficos, em mídias sociais, então, o público da psicologia que quer fazer uma arte para falar sobre um tema muito peculiar, então a gente também consegue atender esse público. E o meio acadêmico, que é o mais forte, né? O resumo gráfico, os artigos no geral, os e-books para o professor que quer ter seu próprio material, os livros impressos. Então, assim, a gente está nessa miríade de possibilidades. E aí, por conta dessa grande facilidade, desse nicho que vocês têm atuado no momento, é possível que vocês pretendam futuramente ampliar ainda mais as áreas de execução das atividades, contar com uma equipe maior. Vocês devem estar planejando, realizando algum planejamento, participando de algumas atividades, ou até mesmo no sentido de capacitação para que a equipe esteja cada dia mais atuante, né, mais fortalecida. Vocês pensam nessa ampliação? Como é que está essa ideia inicial para que, de repente, no futuro, vocês ampliem a IOSAS, atendendo mais áreas, ou vocês podem ter também clientes fora do estado? Eu acredito que vocês já possuem ou pretendem ampliar. Como é que está funcionando essa relação? Perfeito. Com relação à formação interna, é algo contínuo. Eu, por exemplo, que sou farmacêutica, vim do meio totalmente acadêmico, e me deparar com o mundo dos negócios foi um choque de realidade, e, na verdade, assim, para mim é como se meus olhos estivessem fechados, e agora eu pudesse enxergar um universo novo de possibilidades. Unir o que eu amo, que é a ciência, com o que eu posso colocá-lo de potencializá-lo, na verdade, né? Colocar a ciência para todos e aí mudar, catalisar transformações sociais. Esse é o grande lema que a gente leva sempre. E todas as nossas sócias, a Tamires e a Ana, dentro das suas expertises, dentro da startup, continuamente também estão estudando, melhorando, otimizando técnicas, seja entrando em editais específicos para design ou marketing. A gente, por exemplo, em termos de negócio, amadurecemos dentro do programa Tudo sobre Startup, com uma pré-aceleração. Hoje estamos finalizando a aceleração do Programa Inovativa Brasil, então uma startup tão nova, já consegui entrar num programa nacional, ter feedbacks muito bons de um modelo que tem perspectiva de escala, esse é o grande negócio, e que realmente estimula demais, né, a gente a querer continuar em um negócio que a gente sabe que é tipo assim, é uma gangorra, um dia, no outro dia é ruim, no outro dia é bom, mas a gente continua pelo propósito. E com relação à nossa perspectiva de expansão, né? Então, tudo que a gente tem feito, hoje nós temos uma que é dedicação integral, duas meio período, mas todas as três têm a visão de serem dedicação integral, que é justamente para o negócio crescer ainda mais rápido. Mesmo com essa limitação de tempo, a gente já vê que a gente avança semana, assim, uma semana para a gente é como se fosse um mês, porque acontece tanta coisa mesmo. Por exemplo, esse momento aqui já é uma das atividades, e a semana vão ter outras tarefas. E a gente já vê um início de processo de amadurecimento dessa expansão, na medida em que a gente já está colocando, por exemplo, já tem no nosso corpo de colaboradores ilustradores da área de química. Então, opa, tem muitos químicos seguindo a Your Science. Então, eu acredito que é um público. E de fato, nas nossas pesquisas a gente constatou que é um público que tem essa necessidade de também converter esses textos em ilustrações. Então, o que eu posso de fato dizer que vai alavancar ainda mais o negócio é justamente a nossa plataforma automatizada. Como eu coloquei no começo, nós fazemos tudo manualmente. Então, eu não tenho como ofertar para mais áreas se antes eu não conseguir automatizar algumas das etapas.
porque vai chegar um momento que pode ser que eu não consiga atender todo mundo com o mesmo grau, né, de experiência que o cliente precisa, que o cliente merece, essa é a verdade. Então, eu prefiro fazer um negócio de qualidade aqui, a gente faz a jornada do cliente, ele tem uma experiência, dá um feedback, e aí, então, a gente vai... Então, na capacidade manual, humana que a gente consegue, por enquanto, é esse atendimento, mas aí com os nossos fomentos dos editais, como, por exemplo, do Centelha, e nossa plataforma no ar, a gente consegue fazer isso, ó, o ilustrador conversando direto com o cliente, e aí tirando algumas etapas que iriam requerer muito da nossa participação constante. É importante também essa relação com novas áreas, né, para vocês conseguirem ampliar, porque eu acredito que o fundo principal de tudo isso, como você falou, a questão da popularização da ciência, muitas áreas, principalmente as áreas de exatas, têm uma certa dificuldade em ilustrar, ter materiais agradáveis, né, atrativos, para que as pessoas de fato entendam, né, todo o público possa entender. E como existe esse acompanhamento e essa assessoria de projetos desenvolvidos a partir dessa ideia inicial? Porque você sinalizou que tem clientes que procuram vocês, mas não têm uma ideia de como eles querem apresentar um resultado. Eles querem um resultado, mas não dão aquela ideia inicial. Vocês realizam esse assessoramento com eles? Existe um prazo, um tempo para esse assessoramento acontecer? Esse assessoramento com o cliente, e vocês, a partir de algo principal que eles discutem, vocês chegam a uma ideia mais facilmente, ou existe assim um tempo maior para poder aprimorar a ideia inicial e concretizar o projeto do cliente? Perfeito. Quando o cliente não tem ideia do que ele quer, tá do zero, realmente é um namoro um pouquinho mais demorado. Mas aí é tudo dependente do prazo que ele tem. Se ele precisa em um mês, então a gente vai acelerar esse relacionamento e vai trazer o resultado dentro do tempo que ele precisa. E esse relacionamento ele é diferente de alguém que já tem um esboço, no sentido de que eu vou precisar necessariamente de uma conversa com este cliente. Então, ele me envia o arquivo, a gente tem contrato de sigilo, de confiabilidade, justamente para que ele fique seguro, né? Se for um artigo que ele ainda vai publicar, então a gente assina tudo isso. O nosso consultor, que tem expertise na área, vai ler o texto, e se ele não tiver nenhuma ideia, ou, enfim, acontecer de demorar muito para surgir esse esboço, ele pode marcar uma reunião com o cliente para facilitar. Mas a expectativa é, trazendo alguém que tenha expertise na área, isso seja muito rápido, sabe, Leidiane? Então, ele já vai com o esboço, o cliente já diz, olha, gostei, não gostei, e aí, quando achar o esboço ideal, para converter em ilustração, vai ser, ó, muito mais rápido. E com certeza ele vai conseguir ter o resultado mais satisfatório também, né? Porque a partir desse entendimento da ideia inicial do cliente, conseguir tirar ali do papel o que ele está planejando, vocês conseguem atender na maior fidelidade o projeto dele, né? Do cliente. Exatamente. Tayane, e quais são as vantagens de se contratar a Yoursize? Perfeito. As vantagens incluem esse assessoramento contínuo que a gente tem de acompanhamento do processo pelo cliente, do que está acontecendo, ele poder dar feedback, você tem direito a 2 feedbacks, da gente ter os nossos contratos de confiabilidade e quando o cliente tem a necessidade de ter ilustrações personalizadas para os seus cursos, então a gente tem contratos específicos que garantem que essa ilustração não vai ser, por exemplo, comercializada depois, vendida para outro cliente, então ela é personalizada para aquele projeto, para aquela pessoa. Essa é uma garantia que, a meu ver, assim, é uma das mais fantásticas. Imagina, eu ter uma ilustração que é só minha, sabe? Então, esse pertencimento Exclusiva, né? exclusiva. Isso para mim, assim, é o mais fantástico. Fora que a possibilidade de, se eu tiver dificuldade, de ver
as minhas ideias em uma imagem e conseguir com essa imagem falar o que eu preciso para muitas, milhares de pessoas. Se tiver em inglês, então para o mundo todo. Não, de fato, é importante demais quando existe esse trabalho personalizado, né? Porque o cliente vai valorizar ainda mais o trabalho que você realiza, que a Geosize realiza, né? Quando eu falo você, claro que eu falo a equipe, né? De modo geral. É importante existir essa sintonia, né, para que vocês consigam fazer um excelente trabalho. E a partir dessa relação que vocês possuem com o cliente, quais as experiências que vocês já tiveram que foram positivas e que ajudaram também, a partir, porque a gente sabe que existe, às vezes pode existir alguma dificuldade, e vocês veem a partir dessa dificuldade que vocês precisam, de repente, melhorar em alguma atividade ou atender mais prontamente algum projeto, mas quais as experiências que você pode relatar aqui para a gente, 2 ou 3 experiências importantes que você acredita que teve resultado satisfatório a partir da Iosize, né? Da atuação da Iosize com os clientes. Perfeito. Essa pergunta ela até é bem fácil para mim responder, porque eu que lido diretamente com os clientes na parte de ilustração, quando a gente está no começo de startup, então não tem um cargo específico, a gente faz tudo. Então, eu sou CEO, eu deveria estar ali na parte de métricas, que é o que eu quero tempo para poder estudar, mas acabo ficando em tudo, então, nas vendas. E assim, eu acho que no lugar de 3 projetos principais, eu poderia colocar 3 fases principais. A primeira fase da empresa foi uma fase onde a gente estava ainda descobrindo qual que era o nosso público de fato, e aí a gente pegou alguns trabalhos de ilustrações junto com diagramações de slide, então ajudando professores que não tinham tempo para fazer um slide para uma apresentação muito importante, então a gente estava fazendo, só que a gente, esse produto não dá para a gente fazer, essa diagramação foi um aprendizado, mas a ilustração sim, é viável. Então a gente já pivotou nesse sentido, foi para outra fase. Aí a gente começou então com essa possibilidade de vir com a consultoria. Poxa, veio um projeto da área de geografia. Eu não sou geógrafa, sou farmacêutica. Eu preciso de alguém que tem domínio dessa área. Então, a gente foi atrás de alguém com experiência para fazer a consultoria. Então, foi outro aprendizado muito importante para o nosso crescimento, para a nossa fonte de receita. E o terceiro momento foi o momento em que a gente foi, e aí toda venda é um aprendizado, né? Foi o momento que a gente precisou colocar o pé no chão e dizer, olha, agora é o momento que a gente precisa de um assessoramento jurídico e contábil presentes, uma vez que a gente trabalha com ilustrações, que tem direitos autorais, propriedade intelectual, a gente precisa ter esses 2 profissionais constantes na empresa. Então, por conta de um projeto de um cliente, a gente precisou organizar com mais celeridade toda a parte jurídica e contábil. E graças a Deus que esse cliente veio, porque a gente conseguiu avançar em pouco tempo. Eu posso te falar que, de fato, a gente começou as vendas de março a julho, enfim, agora, agosto. Então, foi março o início das vendas, o início do fluxo de caixa. E antes eram testes. A gente fazia ilustração para colegas gratuitamente, a Tamires fazia. E nós vimos que o produto realmente entregava valor. Então, basicamente, essas 3 fases, Leite. Então, muito importante você ressaltar, porque aí, a partir de cada fase que vocês passaram, você pode avaliar de forma positiva ou negativa também o que vocês precisam aliviar, melhorar, né? As dores, né? As famosas dores que a empresa, que o cliente apresenta, e vocês veem o que pode ser feito para que alavanque o trabalho do cliente e o da equipe também, né? O da própria Size. Quais as ferramentas, na verdade, as ferramentas que vocês disponibilizam, que a Size disponibiliza, que elas as mais utilizadas, né, pelos clientes, as que vocês observam que têm um resultado mais satisfatórios, as que são mais procuradas na atualidade, e que vocês têm executado com bem mais frequência por conta disso? Então, interessantemente, quando a gente começou as vendas,
De fato, nós percebemos que a área de odontologia tinha uma demanda bem grande de ilustrações, porque muitos dos procedimentos eles não podem mostrar a foto nas mídias sociais, então eles precisam que essa fotografia seja convertida em uma ilustração. Então, foi para mim uma grata surpresa atender muitos cirurgiões dentistas com ilustrações realísticas. Nós temos um ilustrador que tem essa expertise, e ele próprio, né, já trouxe também indicações de novos clientes para você ver como a gente consegue conversar muito bem, né, com eles, de fidelizar os nossos ilustradores. E a nossa perspectiva é que pelo menos até o final do ano, a gente consiga 2 conexões para cada ilustrador. Então, indo também para a área de botânica, entomologia, pegando a parte de ilustrações mais científicas, como a de farmacologia, e assim, conseguir essas conexões vai ser essencial para o nosso portfólio e atração de mais ilustradores, mais clientes. De fato, com certeza é importante, né, ter esse diferencial, né, para que vocês possam executar cada dia mais e melhor o trabalho de vocês. Mas eu acredito também que, como a gente falou, tudo tem um início e para que vocês hoje existisse, a IOSAISE pudesse existir, né, a IOSAISE pudesse estar atuando no mercado, vocês contaram com o apoio da FAPEMA, da SECT, do programa Inova Maranhão, do programa Centelha, né, que você sinalizou aqui, teve um período de incubação, né, que você sinalizou, um período de aceleração que vocês estão passando também, né, a ferramenta. Como iniciou esse processo? Vocês tiveram uma relação sempre aproximada com a Fundação, com a FAPEMA, com a Secretaria e com o programa Centelha? Vocês tiveram uma relação próxima com todos os envolvidos, tiveram algumas dificuldades que, no decorrer do tempo, vocês foram melhorando, a partir desse próprio período de incubação, né, de aceleração. Como foi essa relação e de que forma, qual a importância, de que forma eles puderam atuar, puderam contribuir para o desenvolvimento da IOSAISE? Perfeito. Essa também é uma pergunta muito boa, porque eu posso começar respondendo essa questão dizendo que existe muita gente boa em tudo quanto é lugar do mundo. Elas precisam de oportunidades. Então, assim, a Your Size, ela surgiu de oportunidades que foram dadas para a gente. O próprio edital Centelha, com execução local da FAPEMA, e aí financiamento da Fundação SESC, FINEP, é uma prova disso. Ele deu oportunidade para que a gente sonhasse com a possibilidade de ajudar outras pessoas e construir um negócio tendo investimento, sabe? Até então, eu como pesquisadora, como docente, mestrando em ciências da saúde, tive relação com a FAPEMA enquanto bolsista. Então, durante a iniciação científica e o mestrado. E a partir do momento em que eu consigo, por exemplo, junto com a nossa equipe, uma aprovação, o edital, que tem financiamento federal, é tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? A gente conseguiu passar na primeira etapa. Quando a gente conseguiu passar na primeira etapa, foi tipo um propulsor para a gente, vamos melhorar esse projeto. Passamos na segunda? Não, alguma coisa, o que está acontecendo? Terceira, bora estudar. A gente estudou. Eu fiz, por exemplo, curso com pessoas da área de negócios, fui aprendendo os termos, o beabá, eu fui sendo letrada em startups aos poucos, aprendendo o que é startup, o que é B2B, B2C. E assim, tem muito a aprender ainda, mas o básico ali eu fui aprendendo, colando com as pessoas, usando mais o LinkedIn para mais conexões. E a partir dali, assim, a minha visão, ela se expandiu. A visão da equipe como um todo, de negócio, ela se expandiu. A gente teve suporte para, inclusive, pivotar uma ideia, sair de uma ideia que tinha uma proposta de execução apenas local para uma proposta de um negócio que pudesse ser escalável, que atingisse e que atingirá uma escala global. Então, essa transição foi muito importante, o edital em si, o financiamento, a oportunidade foi essencial para a gente nascer. Sempre ande com pessoas que pensam fora da caixinha, sempre
cole com as pessoas que parecem ser loucas, mas que na verdade estão pensando diferente, que ousam pensar diferente. Esse ousar pensar diferente é ver uma mesma situação sobre outro ângulo, e esse outro ângulo te abre perspectivas. Então, se alguém que porventura esteja assistindo agora essa live tenha uma ideia, acha que é assim uma coisa muito absurda, procure outras pessoas que também pensam diferente e veja se isso realmente é algo tão absurdo. Outra coisa que eu sugiro muito, tendo em vista agora que cada vez mais, pelo menos aqui no estado, a gente tem aumentado essa cultura de empreendedorismo, né, com os incentivos estaduais, governamentais que têm sido dados, olhem quais são as pessoas que estão envolvidas com o universo do empreendedorismo, os líderes e principalmente as comunidades. Então, uma comunidade forte é uma comunidade que faz todo mundo crescer, é o coletivo. E aqui na cidade a gente tem, por exemplo, a São Luís, a gente tem outras em Imperatriz, então é descentralizado, é o Estado como um todo. E são essas comunidades que unem pessoas que têm, assim, são inventivas, essa é a grande palavra que eu gosto, são inventivas, juntas, só pode sair coisa boa. E sai coisa boa em todos os setores, no setor agro, no setor de economia, no setor de saúde. Cara, o conhecimento tradicional que era usado só para fazer ali um concurso, agora é um conhecimento que você aplica aqui, ó, desde o começo, desde sempre, independente da idade, importante dizer. Para ser empreendedor, não, você não precisa ter, sei lá, 20, só 17 anos, você pode ter 50 anos, você pode ter 15 anos, então não tem idade. Basta ter uma ideia e Basta ter uma ideia. um empurrão ali para poder tirar do papel, Ter né? conexões que te Seguindo ajudem. essas conexões, como você citou, é importante. O network, né? É importante demais. Demais. E aproveitando aqui, a gente pode informar onde é que a gente pode encontrar o size, né? Quais os canais, a forma de contato, as pessoas que estiverem assistindo, como elas podem encontrar vocês e ter esse primeiro contato, agendar uma visita, fazer um contato prévio para realizar alguma atividade, algum projeto, não, tanto nas redes sociais, site, como a gente pode encontrar vocês? Perfeito. Para um bate-papo presencial, eu me aproveito aqui da oportunidade de ser incubada pelo Centeira, pela FAPEMA, que é justamente o Locomotiva Hub. Então, para encontrar as sócias do Your Science, a gente marca o Locomotiva Hub, troca uma ideia sobre as nossas páginas e aí canais. Nós temos o LinkedIn, Your Science, nós temos o Instagram, Your Science, _i, nós temos o site www.yourscience.com.br. Então, são alguns dos canais que vocês podem nos encontrar. Por lá também tem a possibilidade de direcionamento para o WhatsApp. Então, assim, é um negócio digital, a gente tem essa possibilidade de migração para esse espaço físico, mas procurando aí no Google já encontra a gente, na palma da mão. Maravilha. Mas o nosso papo estava muito bom, né? Mas, infelizmente, a gente vai precisar encerrar o programa, encerrar essa edição, né? Chegando ao fim do nosso cientista.com. Professora Tayane, muito obrigada pela sua atenção, pelos esclarecimentos, por participar aqui conosco desse bate-papo agradável. Muito obrigada, realmente deixou meu dia muito feliz. Sempre que eu tenho a possibilidade de falar de algo que eu amo fazer, você sabe, a gente realmente, o coração chega a incendeia. Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a você. Este foi o nosso 22º Cientista.com. Eu sou Leidiane Ramos, o responsável pela produção do nosso programa é a jornalista Elisete Silva, o responsável técnico é Rubenilson Costa e a arte é do design Mota Júnior. E o presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Até breve e, mais uma vez, muito obrigada. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acompanhar o nosso programa cientista.com. Até mais.